Sejam bem-vindos à Capadócia, também conhecida como Capadóquia. Essa região inspirou o desenho dos Flintstones e também foi inspiração para a novela Salve Jorge, que deixou ela famosa para todos os brasileiros. E vale lembrar que a Capadócia abriga várias cidadezinhas. Ela é uma região que fica na Anatólia Central, bem no centro da Turquia, a 700 quilômetros de Istambul. E o turismo por aqui bomba. A Turquia é o 7º país mais visitado do mundo. E a Capadócia, o destino mais procurado, com sua vista fascinante e absolutamente única. E aqui atrás a famosa árvore do olho grego, que aqui é chamado de olho turco. E aí, quem veio primeiro, o olho turco ou o olho grego? Olho turco. Olho turco? Por aqui dizem que foi olho turco. Essa é a árvore dos desejos. Se você tem um desejo, você amarra o seu olho turco e faz o seu pedido. Só não enfia o olho na árvore, hein? Esse episódio tá muito legal, então se você puder, já deixa o seu like aí, rapaz! E esse é o Vale das Fadas, conhecido pelas famosas formações rochosas que se encontram aqui. Diz a lenda que essa região era habitada por humanos e fadas, mas que foram proibidos de conviver entre eles, e assim abandonaram a região. Ninguém colocou aquela pedra lá em cima. Ela se formou naturalmente, afinal esse lugar era um lago. E aí do vulcão voava uma chama e caiu no lago. E aí foi montando a pedra. É mais ou menos assim. As chaminés das fadas também são conhecidas como rudos, pirâmides de terra ou rochas da barraca. E elas vão de 2 a 40 metros de altura. Muito doidas essas pedras, velho. Mas deixa eu explicar melhor como toda essa beleza se formou. Tudo isso se deve ao tempo, há muito tempo. Mais precisamente há 24 milhões de anos. A rainha da Inglaterra, a Betinha, nem tinha nascido ainda, acredita? Mas o grande artista de toda essa beleza foram três vulcões que entraram em erupção ao mesmo tempo. Esse é um deles, o Monte Argeu. E a lava que eles jorraram se acumulou na região por um longo tempo. Além dos objetos sólidos, ele também jorrou as suas cinzas, que acabaram cobrindo uma área muito grande, por culpa do vento. Essa camada mais tarde se tornou dura e transformou-se em uma pedra que pode ser facilmente trabalhada, até com a mão. Ela ganhou o nome de tufo calcário. Esse tufo muda de acordo com a região. Aliás, olhando para essas pedras, não sei se você se lembra de algum artista que se inspirou aqui nelas. Sim, Gaudí se inspirou para fazer a Sagrada Família, com o desenho dessas pedras. No mundo inteiro existem muitos vulcões, mas na Capadócia eles criaram essa formação única. Se a camada de tufo fosse fina, ela iria desaparecer com o tempo. Mas por aqui a coisa foi intensa, por sorte. Aliás, 99% dessas pedras rochosas com essa formação ficam aqui, na Capadócia. Mas o grande escultor dessas obras foi o vento, a chuva e os efeitos naturais que esculpiram essa obra de arte que deixa qualquer um de queixo caído. Ali em cima, a pedra chamada de pata de vaca. Parece. O primeiro povo que morou aqui nas Chaminés das Fadas foram os hititas. E a palavra que eles chamam o povo que mora nas cavernas é troglotitas. Os hititas que moravam nas cavernas viraram os troglotitas.
E no século 7 a.C., o primeiro povo que habitou essa região olhou para esse lugar, viu um monte de cavalo bonito e chamou esse lugar de Capatuca, que significa a cidade dos cavalos bonitos. É muito incrível, é muito legal. Olha isso, surreal. Aliás, São Simão chegou a morar em uma dessas chaminés no século V d.C. Além de São Simão, um monte de monges recorreram às chaminés como área de isolamento e que davam paz a eles. Não tinha internet. Aliás, elas com o tempo, elas vão acabar caindo aí de cima, porque a erosão vai corroendo essa parte de baixo principalmente, e uma hora elas vão cair. Mas dizem que ainda vai levar uns 1000 anos para elas caírem. Ou seja, acho que eu não vou estar mais aqui para ver. Acho. Aquelas tem que passar 1000 anos para cair. 1000 anos. Está bem colada. E as pessoas moravam aqui. Então, olha que legal. Dura por fora, mas por dentro muito fácil de se cavar, permitindo que as pessoas morassem aí, moldando do seu jeito. Aqui será que era o banheiro ou era um quartinho? Será que não dá pra subir ali, ó? Olha eu pensando besteira. Não, né? Uhul. A melhor época para ir pra Capadócia são os meses de setembro a novembro. Eu fui em dezembro, tava frio, mas foi show de bola. Se você gosta de caverna, de apreciar bastante, uns 4, 5 dias no máximo dá pra curtir bem. Ali vocês viram, parece um burro, cabeça de coelho. E brasileiros não precisam de visto com viagem de até 90 dias, mas sempre dá uma checada com seu agente de viagem pra não dar chabu e se não quebrar cara. Se precisar de indicação, vai lá no meu Insta, no @muilouco, que eu indico alguma agência bacana. E aqui atrás, o Vale dos Pombos, os pombos que por aqui são muito úteis. Sabia que eles usavam o ovo do pombo para fazer muita coisa. A clara, eles usavam para colar as coisas na parede, usavam como uma cola, e a gema para fazer uma tintura amarela ali. Então usava tudo. E a merda do pombo, sabe para que era usada? Pra nada. Para adubo. Pra adubo? É pra adubo, então era usado pra adubo. Olha só, tudo usa tudo aqui. De onde eu venho, o pombo só faz cagada, só inútil, cagada inútil. E bora agora pro nosso próximo destino. Agora vamos conhecer a cidade subterrânea. Na Capadócia deve existir 300 cidades subterrâneas. Em cada cidade subterrânea deviam morar mais ou menos umas 1000 pessoas. No geral, eles fizeram essas cidades para se esconder de alguém que estava atacando eles. Por exemplo, os cristãos moraram aqui para se proteger dos romanos. E outros povos também tiveram que usar as cidades subterrâneas para se esconder de algum povo que podia atacar e botar essa população em perigo. Eu falei 1000 pessoas, mas algumas cidades subterrâneas chegavam até uma população de 20 mil pessoas morando aqui, embaixo da terra. A Capadócia fica numa região que é uma encruzilhada de rotas comerciais. Ao longo dos séculos se tornou alvo de contínuas invasões. E você, se for inteligente, sabendo que a tropa inimiga era maior e mais forte, o que você faria? Lutaria ou se esconderia? Por isso,
foram construídas as cidades subterrâneas, onde as mais antigas podem remontar aos tempos dos hititas, há mais de 3.000 anos. E o mais legal é que a maioria dessas cidades subterrâneas ainda nem foram descobertas. Ao entrar na cidade, a primeira sala ficavam os animais, porque depois a coisa funilava. Olha o tamanho da entradinha aqui. Nossa! Os antigos eram anões? Não, eles não eram anões. É que na verdade eles fizeram esses túneis para dificultar a entrada de invasores. Quem quisesse atacar tinha que ser pequenininho. Se o cara fosse grande, forte que nem eu, não ia entrar. Aham, só tá faltando um pouco de whey protein aí. Mas é muito cara de pau. Eles fizeram chaminés aqui para entrar ventilação lá de fora e usavam para iluminação tochas aqui que eles colocavam nessas entradas aqui. E gente, tem muitos andares aqui, parece que tem 5 andares a gente pode visitar e tinha mais um monte que nem dá para ver. E é desde 1965 que cidades como essas estão abertas para visitas, chegando até 9 níveis de profundidade, com quase 100 metros. As cavernas também tinham grande vantagem de... Ai, esqueci a palavra. Muito bem, que orgulho eu tenho de você, hein? Seu único trabalho era decorar o texto, contar a história, e você não conseguiu. Vamos melhorar isso aí, hein? Pegar leve com a cachaça, e falando em cachaça, olha isso. Aqui atrás uma adega que eles faziam vinho aqui mesmo, guardavam nos baldes. A caverna também tinha a vantagem de equilibrar a temperatura. Então no verão, que lá fora era muito quente, aqui ficava fresquinho, e no inverno muito gelado lá fora, e aqui o ar super razoável. Então assim, aqui eles pisavam na uva, aí o líquido já escorria para cá, ó. Ficava nesta região e depois era armazenado no pote ali. Olha que maravilha. Ai, meu Deus. É pra cagar? Não. Muito funcional. Esse túnel para comunicação, era para falar com abaixo, mas também na situação de emergência para fugir-se. Vocês viram, né? A comunicação. Pessoal, os romanos estão chegando, corre! Aqui eram despesas. E essa comunicação era muito importante, já que as cidades eram enormes, algumas chegavam a 8 quilômetros de extensão. Imagina só, dá pra fazer uma maratona aí dentro. O duro é que é em forma de labirinto, de propósito, pra confundir os invasores. E agora, vou pra direita ou pra esquerda? Ai, meu Deus. Mas pra correr nessa maratona subterrânea, você teria que ser pequenininho. Dos muitos andares, apenas 4 estão abertos ao público. Os outros estão reservados para pesquisas arqueológicas ou antropológicas. Devo eu invadir a área proibida? Eu sei que vocês vão falar que sim. Eu já conheço vocês, mas vocês falam isso porque não são vocês que vão ficar presos depois de uma prisão turca, né? Olha, estão vendo aqui atrás uma porta. Se os romanos, vamos invadir, eles fechavam a porta aqui. Só que eu não vou conseguir empurrar porque pesa quanto? 800 quilos? 800 quilos, acho que... Não vi. Não. Apenas essa cidade tem 600 portas. 600 portas! Eu quero ver quem que tinha força pra abrir e fechar essa porta. Acho que por isso que eles chamavam de troglotitas os hititas que moravam em cavernas, porque tinha que ser forte mesmo pra abrir isso aí. Nossa, descansar. Nossa! Foi em 1963 que acharam esse formigueiro humano, ou melhor, a primeira cidade subterrânea.
Olha a felicidade da Guta comemorando a vantagem de ter os seus 1,49 de altura. Aí, você chega no lugar que não tem nada. Poderia ser uma salinha pra despistar os invasores, ou quem sabe a salinha do acasalamento. Sei lá, alguma coisa assim. E os túneis não acabam. Nossa, vou dar trabalho pra minha fisioterapeuta, viu, depois dessa viagem. Alguns estudiosos acreditam que povos ainda mais antigos usaram essas cavernas há 12 mil anos. Será? E se prepara, hein? Dá uma alongada antes, senão você vai se arrebentar, tipo eu, parecendo um velho. A vingança dos pequenos. Os habitantes da caverna chegavam a ficar até 6 meses aqui. Nossa, pra mim já deu. Bora pra próxima atividade? Outra tradição milenar aqui são os potes de cerâmica. Agora a gente vai numa fábrica aprender como é que é feito esse trabalho. Vamos ver uma demonstração de como o barro é trabalhado até virar um jarro. É meio Ghost, né? Um processo super manual, igual dos seus antepassados. Porque a cerâmica aqui é feita com essa argila vermelha, que é do rio deles aqui, que é o Rio Vermelho. Ó. O que esse cara tá fazendo? Será que vai poder mostrar nesse horário? Pelo amor de Deus, hein? Se comporta aí, que senão o YouTube dá creu em nós. E essa cerâmica já era feita aqui há 4 mil anos pelos hititas, que viveram aqui em 2000 a.C. A técnica é velha, falou que é dos primos dele das antigas aqui. A gente fala muito dos hititas aqui na Capadócia. Eram os mesmos que invadiram o Egito, que lutavam com os egípcios. Você assistiu os programas do Egito? Estão muito legais também, hein? Depois assiste aí no canal. Olha eu tomando o chá turco. O chá turco ou o café turco é cortesia, viu? Pode tomar que é de grátis. Aí eu gosto muito. Minha cara animadão aí, curtindo muito. Eu não quero ver, eu quero fazer. Será que eles deixam? Ele é muito habilidoso. Eu, já tinha quebrado o vaso no primeiro. E aí cada pessoa tem a sua especialidade. Ele é o mestre das formas, né? Tem o outro que é o mestre da pintura, tem o mestre da venda, né? E quando ele sabe fazer tudo, ele vira o grande mestre. Mas em toda a Turquia só existem 8 grandes mestres, né? Você quer ser um grande mestre ou não? Não. Não quer? E olha, ele já falou, não tem competência, nunca vai ser. Não podemos encontrar muito grandes mestres aqui. Não podemos todos. Desvalorizou você, eu pedi a demissão. Mas que falta de fé foi essa? Agora vocês vão conhecer o verdadeiro grande mestre. Querem ver a minha habilidade fazendo vaso? Bora! É muita coordenação. Mais rápido. Fernando, você ser retardado. Colocar a pena. Você tá sendo retardado. A Guta me esculachou, achou que eu tava zoando. E eu não tava não, é muito difícil fazer isso mesmo, juro. Você pode começar suave, assim. Sim, comece. Para fazer mais fina que a argila. Sim. Olha eu fazendo com todo cuidado, pra não decepcionar a Guta. E para ela, pode mostrar dentro. Olha aqui dentro também. Que legal. O mestre dos mestres, descoordenados. É, mestre dos mestres da descoordenação. Mas olha que legal o trabalho dos profissionais. Aqui atrás é um objeto bem diferente que eu nunca tinha visto. Esse é o pote de vinho dos hititas. Esse arco aqui simboliza o sol. Aliás, simboliza tanto para os egípcios, como até para os maias e para os hititas também. E eles fizeram esse pote, você pode colocar ali entre os seus braços e servir o vinho, ou tomar tudo sozinho. Pô, isso aqui é vinho pra caramba, hein? Dá pra uma festa boa isso aqui.
E aqui atrás as peças do grande mestre. Ou seja, deve ser tudo mais caro aqui, né? Ismail. Ismail. Parabéns, grande mestre. E depois de conhecer o artesanato, vamos dar mais uma volta na Capadócia para eu contar mais uns segredos aqui da região. Esse lugar aqui era uma vila grega, moravam os gregos aqui. Como o lugar ficou com risco de desabamento, eles expulsaram o pessoal que morava aqui e agora tá meio abandonado. Para todo canto que a gente olha, a Capadócia tem uma vista única, parece que a gente tá em outro planeta. Havia uma lenda urbana que Star Wars tinha sido filmado nessa região, mas é fake news. Não foi filmado aqui, é só parecido, mas não foi. Star Wars foi filmado na Tunísia, nos desertos dos Estados Unidos e de Abu Dhabi. Mas por aqui, infelizmente, não foi filmado não, mas super podia. Olha esse cenário, gente, parece realmente filme de ficção científica. Mas pra onde que a gente tá indo? Estamos indo pro Museu ao Ar Livre de Goreme, cheio de igrejas e mosteiros. Existem entre 400 e 600 igrejas nessa região. Ou seja, aqui é a maior concentração de igrejas e mosteiros escavados em cavernas do mundo. E nessas cavernas aqui, as pessoas da região moravam antes de Cristo. Quando os cristãos chegaram, eles transformaram tudo isso aqui numa escola religiosa, em muitas igrejas, que tem imagens, santos como São Jorge, nasceram por aqui. Os primeiros católicos chegaram por aqui no século III e IV, quando São Basílico ajudou a estabelecer as primeiras comunidades eremitas. Ele copiou os hábitos locais, aproveitando essa rocha chamada de tufo calcário. E o que facilitou muito a vida deles para construir suas casas, suas igrejas aqui nessas cavernas, é que esse é um material poroso. Então é muito fácil escavar ela. Aqui, se você raspar, você vai abrindo buraco aqui e construindo aí a sua casinha, a sua igreja, ou sei lá o que você quer fazer aqui nessas cavernas. Vamos entrar na igreja mais bonita do parque. A Guta sempre me esnobando que ela não precisa baixar. Mas foi no século IV que a Capadócia ficou conhecida como a Terra dos Três Santos. Era a terra do São Basílio, o bispo de Kayseri e São Gregório de Nazianzus. Lá ele já avisa que pedras podem escorregar. É tudo muito frágil, você tem que tomar cuidado para não detonar as paredes. Os cristãos chegaram aqui fugindo de perseguições dos árabes e começaram a chamar essa região de Gor-Emi, que significa você não pode ver esse lugar. Afinal, ele fica camuflado e escondido dentro de cavernas. Os católicos tinham que se esconder mesmo, porque os árabes eram islâmicos e os romanos queriam acabar com a Igreja Católica. O primeiro período era chamado de iconoclasta, com uma decoração mínima, com símbolos de cruz ou alguma arte muito simples. Infelizmente, algumas foram destruídas, já que essa corrente religiosa proíbe culto a imagens. Nossa, que nada. Vinha, estado. Vitório, para 45 a 50 pessoas. A nossa visitação também incluiu essas salas que estão vazias, mas aqui ficavam os refeitórios, os armazéns para guardar as coisas, ou até uma escola. Nossa, linha.
O Museu a Céu Aberto de Goreme virou patrimônio da Unesco, ou seja, não pode mexer, protegendo esse complexo com 10 mosteiros e muitas igrejas que contam a história do cristianismo. E as principais igrejas que você não pode deixar de conhecer são Igreja de Tocali, que na tradução quer dizer Igreja da Fivela. É a maior e mais bem conservada e, para muitos, a mais linda igreja de Goreme. Depois você tem que conhecer a Igreja Karanlink Kilisi, que na tradução quer dizer Igreja das Trevas. Ela ganhou esse nome sombrio porque ela era escura, muito escura, só tinha uma pequena janela que entrava uma pequena luzinha. Ai, por que não botou luz? Porque não tinha luz na época, cabeção. Mas na frente dela, a estrutura não aguentou e colapsou. Pra mim foi Deus que mandou um pouco de claridade para a igreja. Temos também a Igreja Inlanli, que na tradução é a Igreja da Serpente, dedicada aos santos Teodore e São Jorge, que na imagem aparece matando uma serpente, que deu o nome da igreja. Uma singela homenagem a esse santo tão importante que nasceu aqui, na Capadócia. Com o tempo ele saiu daqui, se alistou no exército romano, mas quando os romanos quiseram matar membros da igreja, ele se recusou e foi assassinado, se tornando assim um mártir e um santo protetor dos católicos. Temos também a Sarikli Kilisi, a igreja com sandálias, nome dado devido às duas pegadas encontradas bem na entrada da igreja. A igreja do século XI mostra cenas do Novo Testamento. E uma dica, hein? Essa igreja fica fora da área do museu ao ar livre, mas a visita dela está inclusa com o mesmo bilhete. Fica a 50 metros da saída. E uma das maiores atrações do Museu de Goreme é a Eumali Kilisi, Igreja da Maçã. É uma pequena igreja de caverna, construída por volta de 1050. As pinturas na igreja retratam cenas de santos, bispos, mártires e, à direita do altar, a última ceia, com o peixe simbólico. Não sabemos ao certo se o nome foi dado por causa dessa imagem de São Miguel Arcanjo segurando uma maçã, ou pelas macieiras que ficavam na frente dela. O museu abre diariamente das 8 às 19 horas e o bilhete para entrar custa 100 liras turcas. E para visitar a igreja escura custa mais 30 liras turcas. Isso que é escuridão, hein? Depois das igrejas, vamos às compras, mas antes uma curiosidade. E sim, todo mundo tem um olho turco aqui na frente de casa, olho turco, para afastar más energias. Olha, agora a gente tá numa joalheria que patrocinou a novela Salve Jorge, a novela que trouxe brasileiros aos montes pra cá, né? Depois da novela, os brasileiros enlouqueceram e a Capadócia ficou famosa pra gente. E tem os objetos que foram usados na novela aqui. Não sei se você sabe, mas a Turquia tem esse nome porque a pedra turquesa foi encontrada aqui pela primeira vez. E ela tem várias etapas. Tem a etapa mais crua, depois tem a etapa que vai sendo polida e depois mais desgastada. Você acredita que essa parte da loja é inteira só com pedra turquesa?
E esse aqui é o famoso café turco. O café turco, ele é feito, joga o pó direto aqui. E é muito mais forte. Inclusive, eles leem o seu futuro na borra do café. Acordar cedo, porque hoje é o dia do balão. Cedo? Cedo é o apelido. Nem o galo ainda acordou. Olha só, gente. Vê se isso é horário. Saindo pro passeio, o dia escuro ainda. E depois de uns 15 minutos na van, Começou o processo para encher o balão. Frio, gente. Muito frio. mas as primeiras labaredas já ajudam a esquentar. E uma boa notícia, as condições climáticas vão permitir o nosso voo. Eu achava que era uma cestinha de uma galera que vai no balão. Tá quase, hein? Medinho, medinho. Tá com medo? Você até pode voar sozinho, mas daí vai sair caro, bem caro. Soltou a âncora e vamos subir! E aqui vamos nós para os céus da capital do mundo dos balões. É aqui mesmo, na Capadócia. Ó, não tem direção, ele vai pra onde o vento levar. E ele só sobe se as condições climáticas estiverem perfeitas, senão não sobe. Caramba, que demais. Quem diria, hein? Voando na Capadócia. Pode até parecer clichê, mas é um programa que você tem que fazer. E quando o tempo permite, são 200 balões que sobem aos céus, chegando até 1000 metros de altura, deixando a paisagem deslumbrante. No começo até dá um pouco de medo, mas depois é tudo tão tranquilo e a vista tão linda que você vai relaxar e curtir. É, quando não tira uma fina da pedra, né? Olha a atenção aí. Rasteiro, pertinho. Ó, todo mundo lá. E o nosso tem que ser diferentão e vir pro outro lado. É muita rebeldia, mas se você ficou animado e quer voar, reserva antes, viu? Porque se quiser em cima da hora, pode ser que não tenha mais vaga pra você. Esse outro tá mais fino. Então é que esse aqui acho que tá furado, por isso que ele não sobe. Sério? É, tá furado. Mentira. Mostra assim, dá pra ver que tá baixo. Então eu tenho que filmar tudo assim, ó, pra parecer que a gente tá mó alto. E me perguntam muito quanto custa. Pra voar de balão vai de 90 a 200 euros, depende da época. É caro? É caro, mas ir pra Capadócia e não voar de balão é que nem ir pra Disney e não subir nos brinquedos. Tem que fazer, né? Ai, não, querem agora altura? ele vai, não fala isso, que ele vai muito alto. Eu tô com medo dele descer. Eu paguei, pô, agora eu quero o mais alto que puder. É 1000 metros, né? Tá subindo muito. Desce, ai. Olha o bullying com a Guta. Pobre Guta. 2000? Moço, baixou, chegou. Pra voar, o balão depende de condições climáticas perfeitas. Parece que faziam 10 dias que não podia voar. Então a gente deu muita sorte que hoje foi o primeiro dia, depois de muito tempo, que eles puderam subir. Tá pensando o quê? É mundo muito louco. Deixa seu like aí já, rapaz. Ó.
Agora sim, a 200 metros de altura, o fiofó já ficou mais fininho ali. Ah, 200. E eu achando que tava 2000 ali. Tava viajando, o rapaz é muito louco. E agora sim que o sol nasceu, a vista fica ainda mais linda. Olha isso, gente. Agora estamos a 300 metros de altura. É, ele falou, vocês vão reclamar? Vocês vão ver. A região da Capadócia tem aproximadamente 15 mil metros quadrados, ou seja, onde a gente pode ver é Capadócia. O cara se empolgou, gente, não para de subir. Agora tá alto, gente, tá chegando em 500 metros de altura. É o momento mais tenso, é a hora do pouso. Dê like no vídeo aí, dê like no vídeo pra dar tudo certo no nosso pouso. Já deu like aí? Dá like aí. No YouTube esse programa foi editado e tal. Se quiser acompanhar minhas viagens ao vivo, mais próxima, me segue no Insta, tá? @muilouco, tá bom? E na hora de pousar, o cara enrolou, não pousava nunca, aí vai dando aquela tensão. Aquela risada nervosa, deixa o Greenpeace ver isso. Destruindo a árvore, que absurdo. E, tipo, não tem direção o balão, então... E como diria Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. E controla essa ansiedade. O cara posou em cima aqui, quero ver se você quer fazer igual, duvido. Esse nosso, não sei não se vai posar. Tripulação, preparar para o pouso. Eita porra! Eita! Aua! Aua, segura! Falou no parquinho. Ai, demonstrar. Usou no carro, hein? Não botei fé. Ótimo pouso, hein? Agora é de carro. A gente tá no terreno do tio Marquinhos, então tem que sair daí do tio Marquinhos pra descer todo mundo. Certificado, ó. Que frio que tá, gente. Muito legal o programa. Indico super aqui Skyway Balloon. Obrigado, Ana, pelas dicas aí. Nos vemos no próximo. Tem mais programa aqui na Capadócia, clicando aqui. Fechou? Tchau, gente. Até o próximo. Então já se inscreve no canal que semana que vem tem muito mais do Mundo Muito Louco.